Fala galera, tudo beleza? Pessoal, esse ano, como eu falei, a gente vai começar a estudar sobre alguns investimentos mais rentáveis, mas que tem um pouco mais de risco. E hoje eu vou fazer um aulão completaço, da forma mais fácil e simples possível, sobre debentures. E aí galera, lembra que uma das metas desse ano é a gente deixar de ser burro. Então, independente de se você vai gostar ou não, se vai investir ou não, aprenda e assiste esse vídeo inteiro, que tem gente que tá mais por fora que saco de bulldog, né? Não faz a menor ideia que é debênture e a gente tem que aprender. Antes de mais nada, galera, quero só lembrar que investimento é dividido em dois grupos: investimento de renda fixa e investimento de renda variável. Renda fixa é aquele investimento que quando você bota a tua grana, você já sabe quanto você vai ganhar. Eles já te falam, é 15% ao ano, é 10% ao ano. E normalmente tem a cobertura do FGC, que é aquele seguro que cobre até 250 mil reais. Então, poupança tem, CDB tem, LCI, LCA, tudo isso aí tá nesse grupo. Investimento de renda variável são os investimentos que pode dar bom ou pode dar ruim. Criptomoeda, ações, fundo imobiliário, dólar, ouro, isso aí você investe, pode ganhar muita grana, mas também pode perder. Então, o que é uma debenture? Primeiro, galera, entenda o seguinte: debenture está no grupo de investimento de renda fixa, tá? Não é renda variável. Mas por que eu deixei só para falar agora, então? Porque a debenture, apesar de ser renda fixa, ela não tem cobertura do FGC, então ela é um pouco mais arriscada do que as outras. Eu vou te explicar primeiro o que é CDB e Tesouro Direto, para ficar mais fácil você entender o que é uma debenture. Tem aula já sobre todos esses aqui no canal, tá? Mas só para lembrar, o que é um CDB? É o Certificado de Depósito Bancário. É quando você empresta dinheiro para o banco e depois o banco te devolve essa grana com uma rentabilidade. Aí, o que é Tesouro Direto? É quando você empresta dinheiro para o governo e o governo vai pegar esse dinheiro, vai investir no país, na educação, saúde, e depois ele te devolve esse dinheiro com juros, para você ganhar uma grana também. Mas aí pensa comigo, já tem a opção de você emprestar dinheiro para o banco, para o governo, mas e se uma empresa quiser também fazer esse bagulho aí? Faz de conta que eu tenho uma empresa, a empresa Primo Pobre. Faz de conta que eu tô querendo comprar um estúdio, comprar câmera nova, eu preciso de, sei lá, chutando aqui qualquer coisa, 5 milhões eu preciso. Em vez de eu ligar no banco e falar, ô Pereira, gerente, quanto que tá os juros aí? Se eu pegar um empréstimo, 40%? Você tá maluco, Pereira? O banco vai enfiar a faca na empresa, né? A empresa, digamos que em vez de eu, que tenho a empresa Primo Pobre, pedir dinheiro pro banco, eu posso pedir dinheiro para uma pessoa. E aí depois eu devolvo essa grana com juros. Em vez de eu, dono da empresa, pegar dinheiro com o banco que tem juros de 40%, eu vou pegar a grana com uma pessoa com juros de 20%. Assim a pessoa que me emprestar vai ter uma rentabilidade boa e eu vou me dar bem, porque é metade dos juros do banco. CDB é quando você empresta para uma instituição financeira. Tesouro Direto, quando empresta para o governo. E quando você quer emprestar dinheiro para uma empresa, isso se chama debenture. Então pensa assim, uma debenture nunca vai ser para uma instituição financeira. Ah, eu vou fazer uma debenture do Banco Pan. Não, não. Se é banco, é CDB. Tá? Quando é um debenture, é uma empresa privada sem ser instituição financeira. Duda, mas então uma debenture é a mesma coisa que uma ação de uma empresa? Não. Porque ação é um investimento que está no grupo de renda variável. Quando você compra uma ação, em primeiro lugar, você vira um acionista da empresa. Você vai ter direito a voto, você vai ter direito a dividendo e tal. Só que por ser uma renda variável, a grana que você pôs pode subir ou pode descer. A debenture é quando você investe numa empresa, só que como renda fixa. Você não vai virar um acionista. Só que lá, o que a empresa estiver te prometendo, eles vão pagar. Então eles já te falam, ó, investindo aqui vai ser 20% ao ano. Maravilha, ações você não tem essa garantia. É seguro investir numa debenture? Galera, lembra que a debenture, apesar de estar no grupo de renda fixa, não tem cobertura do FGC, então é mais arriscada. E aí o que você vai ter que olhar? Você vai ter que ver se a empresa que você está investindo é uma empresa boa.
Tá? Você não pode investir numa empresa vagabunda. Por exemplo, eu investi numa empresa, numa debênture da Coca-Cola, é muito mais seguro do que eu investir numa debênture do Tião Pereira, Boteco e Adega de Osasco, sabe? Pô, que raio de empresa é essa aqui? Agora, uma empresa multimilionária é muito menor o risco de você tomar o calote. Então você precisa analisar se a empresa é boa e confiável ou não. Como saber se uma empresa é boa e confiável ou não? Para aí, galera, já eu vou mostrar passo a passo como funciona tudo isso na corretora, tá? Falei que vai ser aulão completo, barba, cabelo e bigode. Só a minha que eu não vou cortar. Ó, quando você vai investir numa debênture, lá quando você entra na corretora, a corretora já vai falar qual que é o rating, ou rating da empresa. O que é o rating? Traduzindo, é avaliação ou classificação da empresa. O que acontece? Tem umas empresas hoje em dia chamada agência de rating ou agência de classificação de risco, que é o quê? É uma empresa que vai avaliar as empresas para ver qual que tem um bom lucro, qual que tá mal das pernas, qual que é promissora, qual que tem futuro, qual que tem um faturamento alto, qual que já deu calote nas pessoas. E aí, com base nessa análise, eles vão classificar, ou seja, fazer o rating ou rating dessa empresa. Aí eles vão chegar e vão falar assim, ó, essa empresa aqui é nível A. Opa, essa é top, hein? Essa é B. Tá bom. Essa é C. Eita, aí já tá zoado. Essa é D. Oh, pelo amor de Deus, tá louco, né? Então, uma das empresas mais conhecidas chama S&P. Ela avalia assim. Vai ter as empresas de nível A, B, C e D. Quanto mais A ela tiver, melhor. Então, por exemplo, uma empresa com nota A é boa. Com nota AA é muito boa. Com nota AAA é a mais top do universo. Vai fundo que tá tudo certo. Agora, tem as de nível B. Se ela for B, é boa. Se ela for BB, é melhor do que a outra. Se ela for BBB, opa, é quase um A. Tá? E aí, se for C ou D, aí você já fica com o pé atrás, que já tem mais risco aí. E isso você vai ver na hora que você for fazer o investimento. As debêntures rendem bastante? Rendem. Galera, vamos lá. Você já deve ter ouvido essa frase aqui, ó. Quanto maior a rentabilidade, maior o risco, certo? Agora pensa comigo. Digamos que aqui tem um CDB que rende 15% ao ano. E aqui tem uma debênture que rende 15% também. Qual que você vai preferir? O CDB, por quê? Porque as duas rendem a mesma coisa, só que o CDB tem o seguro FGC. Esse aqui é muito mais seguro. Para que eu vou querer uma que não é tão segura se está rendendo a mesma coisa da outra que é segura? Por isso que a debênture, eles têm que aumentar a rentabilidade para ficar mais interessante. Porque senão besta nenhuma vai querer ir na debênture, sendo que um que tem FGC paga a mesma coisa. Eles vão render mais para compensar o risco que você vai correr por investir neles, né? Aí, as debêntures, assim como o Tesouro Direto, o CDB, eles têm os 3 tipos de opções, que é pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Se você não está entendendo isso aqui, é porque você está dando passo à frente, tá? Aqui no canal tem uma playlist sobre investimento e tem uma playlist... Assiste uma aula que eu vou deixar aqui no card, vou deixar no fim também, que é assim, como calcular rentabilidades. Que eu explico o que é pré-fixado, pós-fixado, CDI, IPCA, esse monte de coisa, tá? Mas vou continuar aqui. Se você achar difícil é porque você não assistiu outra aula. Pré-fixado é quando o investimento já te fala quanto vai ser. É 10% ao ano. É 15% ao ano e ponto final. Pós-fixado é quando ele está atrelado a um indexador. Duda, que frescura é essa, velho? É quando a rentabilidade vai variar conforme a taxa Selic, ou a taxa CDI, ou o IPCA. Né? Então, por exemplo, se a taxa Selic tiver 14% e ela rende a taxa Selic, vai ser 14%. Se a taxa Selic aumentar para 20% e ela rende, ela está pós-fixada com base na Selic, vai render 20%. Vai ficar acompanhando a rentabilidade da Selic, tá? E o mais comum, galera, é a híbrida, que é o quê? É a debênture que se baseia no IPCA, que é o índice que mede a nossa inflação, mais alguma coisa. Esse é bem interessante porque ele garante que a rentabilidade da debênture
vai estar sempre acima da inflação. Lembrando, inflação é quanto que as coisas estão aumentando no Brasil aqui, na tua cidade, ou onde quer que seja. É o aumento generalizado das coisas. Então, faz de conta que você investe num CDB, que ele está rendendo 10% ao ano. Oh, maravilha, 10%. Só que aí a inflação fica 12%. Quer dizer o quê? Que o que você está ganhando é menos do que a inflação. Aí, o preço das coisas está subindo muito mais do que a rentabilidade do seu investimento. Então, quando você investe num investimento, pode ser debênture ou qualquer outra, que é híbrido, ou seja, ele vai render o IPCA, que é a inflação, mais alguma coisa, vai ser muito bom, porque você sempre tem certeza que vai estar ganhando da inflação. Por exemplo, digamos que hoje um CDB está rendendo 14%. Maravilha. Tem debênture que rende o IPCA mais 9%. Então, faz de conta que a inflação esteja 10%. Em 2021, por exemplo, a inflação foi 10%. Se a inflação tiver 10%, essa debênture vai render a inflação, que é 10%, mais 9%, ou seja, vai render 19%, mais ou menos, né? Tô arredondando aqui, tá? Então, é uma coisa bem interessante e normalmente a debênture rende mais do que os outros por não ter o FGC, então eles têm que compensar aí te pagando um pouco mais pelo risco que você está correndo. Tem que pagar imposto de renda na debênture? Tem, galera. Por ser renda fixa, ela vai ter a mesma tabelinha do imposto de renda da renda fixa. Tesouro Direto, CDB e tal, tem essa aí também, que é uma tabela que a gente chama de tabela regressiva. Se você deixar o teu investimento lá por até 180 dias, vai ter uma facada em cima do lucro, tá? Não é do valor total, é só do lucro, de 22,5%. Se você deixar até 360 dias, aí diminui para 20%. Se você deixar por 720 dias, reduz para 17,5%. E se você deixar por mais de 721 dias, aí cai para 15% a facada aí do imposto de renda, né? Mas tem algumas debêntures que são isentas do imposto de renda. Já já eu vou te explicar sobre isso. Duda, qual que é o prazo mínimo e o valor mínimo para isso aí? Tem prazo mínimo? Depende do debênture que você vai fazer. Eu vou mostrar já no celular, tem um monte de tipo. Então, tem algumas que você pode investir a partir de R$900. Tem algumas que você tem que investir, o mínimo é 10 pau. Tem algumas que dá para deixar por 1 ano e já pode já sacar. Tem algumas que demora 5. Tem algumas que eu já vi que demora 10. E também tem alguns tipos de debênture que tem o tal do juro semestral. É igual ao Tesouro Direto. Tesouro Direto também tem isso. O que é isso? Faz de conta que você vai investir numa debênture que ela dura 3 anos. Você só vai poder sacar o dinheiro no final do prazo. 3 anos. Só que tem algumas que pagam o valor a cada 6 meses. Então, se eu investir nela, em vez de pegar meu dinheiro só no final do prazo, a cada 6 meses eles já vão me devolvendo uma parte do investimento com a rentabilidade. É uma opção interessante, mas em compensação, quando você tem juros semestrais, a facada do imposto de renda vai ser maior. Lembra que eu falei que se você deixa o seu investimento por 180 dias, a taxa de imposto de renda é 22,5%? Então, se daqui a 6 meses eles já te derem uma coisa, já vai ter uma facada do imposto de renda ali mais alta do que se você esperar e deixar tudo para o final. Aí lá, depois de 3 anos, você vai ter só 15% de imposto de renda. Mas é uma opção aí para você pensar. Quais são os tipos de debênture? Galera, a debênture ela vai variar com relação ao prazo, com relação à rentabilidade, com relação ao risco, né? Isso aí a gente vai ver já no celular. Mas é importante você saber que tem 4 tipos principais de debênture. Nem é tão importante você saber isso, tá? Mas é algo interessante que vale a pena você saber. O primeiro tipo é a debênture simples, que é o quê? Você vai, investe, no final do prazo, você pega teu dinheiro de volta com a rentabilidade normal, como a maioria dos investimentos. O segundo tipo são as debêntures conversíveis. Por que conversível? Porque você pode converter o dinheiro que você investiu em ações da empresa. Por exemplo, faz de conta que você vai investir numa debênture da Coca-Cola. No final do prazo, a Coca-Cola pode te devolver o teu dinheiro com a rentabilidade ou, se você quiser,
em vez de pegar o dinheiro de volta, você pode converter esse dinheiro em ações da própria empresa. Aí, em vez de pegar a grana, você vai converter em ações. É uma opção que você tem. O terceiro tipo chama debênture permutável. Tem a ver com permuta, com troca. Qual que é a diferença? No caso das debêntures conversíveis, você pode converter a tua grana lá investida em ações da própria empresa que você investiu. Uma debênture permutável, você pode converter o teu dinheiro em ações de outras empresas e não necessariamente da empresa que você pôs. E o quarto tipo, que é o mais interessante de todos, são as debêntures incentivadas, porque elas são isentas de imposto de renda. Essas debêntures, elas são oferecidas por empresas que trabalham com alguma coisa relacionada à infraestrutura do Brasil. Por exemplo, companhia elétrica, companhia de saneamento básico, companhia de água, empresa que constrói rodovia, que constrói porto, que constrói aeroporto. Pensa comigo. Isso tudo é muito interessante para o governo. O governo gosta eu gosto de empresa que investe no Brasil, na estrutura do Brasil. Então, em troca, o governo não cobra imposto de renda desse tipo de debênture, dessas empresas. Então, é o tipo mais interessante porque o teu lucro vai aumentar, porque você não vai ter a facada do imposto de renda lá. Quais são as garantias que a debênture me dá? Porque assim, pô, Duda, não tem FGC. Como é que eu vou saber se vou me lascar aí, né? Eu vou, perder dinheiro? Tem vários tipos de garantia sem ser o FGC, tá? Só que eu vou falar de duas, que são as principais aqui. Primeiro é a chamada garantia real. É quando a empresa que você está investindo deixa algum bem ou patrimônio como garantia para os investidores. E aí, se a empresa não pagar, a justiça, né, um advogado, sei lá, pode pegar essas empresas, esses bens que eles deixaram como garantia, penhorar tudo para pagar os investidores. Então, por exemplo, faz de conta que eu sou uma empresa e eu vou oferecer uma debênture para você, com garantia real. Eu vou falar, alô, Oliveira? Eu vou te oferecer a debênture, tá? Ela é muito boa, é confiável e tem garantia real, tá? Eu sou dono de um shopping, um estádio de futebol e tenho 4 prédios. Todos esses imóveis vão ficar como garantia para você. Aí, durante o período do investimento, é proibido a empresa vender esses negócios que ela deixou como garantia. Por quê? Porque se ela não honrar o que ela prometeu para os investidores, a justiça vai pegar esses bens aí que eles falaram, vai penhorar tudo para pagar o investidor. Então, garantia real é a principal e é excelente que tenha isso aí. E tem um outro tipo de garantia que é bem interessante, chama garantia flutuante ou garantia de privilégio, que é o quê? Quando um investimento, uma debênture no caso, tem essa garantia, significa que você vai ter prioridade no pagamento se a empresa der ruim. Por exemplo, vou dar um exemplo de novo. Faz de conta que eu tenho a minha empresa chamada Primo Pobre. Tem gente que me emprestou dinheiro, tem gente que comprou ações, tem gente que comprou sei lá o quê, tem gente que comprou debênture. Se eu vier à falência, a debênture que tem a garantia flutuante ou a garantia de privilégio, ele vai ter prioridade no pagamento mais do que os outros investidores que não têm essa garantia. Quem comprou ação, por exemplo, não vai ter prioridade. Eu tô falindo. A minha prioridade vai ser pagar a galera ali do debênture que tem garantia flutuante. O pessoal de ações lá, se der, eu pago, mas esse aqui vai ser prioridade. Tem outros tipos de garantia, mas esses dois são os principais. Se não tem eles, é melhor pular fora. Quais são os riscos da debênture? Galera, o risco da debênture é a empresa te dar o calote. Tipo, você investir numa empresa e a empresa fala, valeu, fera, obrigado aí, mas fali, tô indo embora, quebrou a empresa. É o risco, a gente chama de risco de crédito, tá? É deles não pagarem o negócio. Por isso que é importante você ver uma empresa que tem uma boa nota e não investir numa debênture de uma empresa porcaria, que tá com nota ruim aí no rating, né? Na classificação lá que eu falei, tá? E aí um ponto importante. Existem debêntures de 1 ano, 2, 5, 10, 30... Não, 30 anos nunca vi, mas de 10 anos eu já vi. Eu acho muito arriscado você investir num lugar
por 10 anos. Por quê? Porque em 10 anos muita coisa pode acontecer numa empresa, galera. O país pode mudar, o governo pode mudar, a política econômica do país pode mudar e isso afeta as empresas, né? Olha a Venezuela, por exemplo. A Venezuela já foi um dos países mais ricos do mundo. Acho que já foi o 4º país mais rico do mundo, se não me engano, com relação ao PIB e tal, né? Hoje tá uma desgraça, tá? Então, em um prazo muito longo, muita coisa ruim pode acontecer. Então, pensa bem se vale a pena você deixar bloqueado lá tua grana lá, sendo que, sei lá, 10 anos, uma década, cara, é muita coisa, né? Ah, Duda, mas e se eu quiser sacar ela antes do prazo? Dá pra fazer isso? Dá. Só que vai depender da disponibilidade do mercado, se vai ter alguém querendo comprar ela, né? Mas lembra que sempre que você faz isso, vender antes do prazo, você corre o risco de perder dinheiro. Até dá, não é sempre que você vai conseguir, vai depender da disponibilidade de negociação no mercado. Então, invista num lugar que você vai tentar deixar até o fim mesmo, se planeja direitinho. Eu posso investir na mesma debenture todo mês? Não, galera. Por quê? Porque a renda fixa, cada vez que você investe nela, pode ser um CDB, Tesouro Direto, uma debenture, LCI, cada mês vai estar uma rentabilidade diferente. Então, por exemplo, se eu investir hoje numa debenture que está rendendo IPCA mais 6%, pode ser que no mês que vem ela mude para 5% ou 7%. Então, você pode investir todo mês. Só que cada vez que você investir, vai ser um aporte diferente. Vai ficar tudo dentro do teu banco, da tua corretora lá, no teu nome. Só que cada uma vai ser um aporte diferente, porque a rentabilidade muda o tempo todo. Então não dá para você ter certeza que daqui a pouco vai estar a mesma rentabilidade de hoje. Aí vamos lá, galera. Para finalizar a aula, agora eu vou mostrar o passo a passo, tá? Como eu não tenho parceria exclusiva com nenhuma corretora, cada vídeo eu faço num lugar diferente. Hoje eu escolhi fazer pela Nu Invest. Então, mas se você tem outra corretora, é o mesmo princípio aqui, tá? Só para você entender como é que funciona. Você vai vir aqui em Investir. Aí, ó, você vai ver. Lembra que eu falei? Debenture é renda fixa. Então, ó, tem um monte de coisa aqui. Ela vai estar aqui dentro, renda fixa. Aí você vai vir aqui, debentures. Aí, beleza. Aqui tem várias debentures, ó. Normalmente, na corretora, você consegue ordenar pelo filtro que você quiser. Então, ó, você quer pelo que tem maior prazo? Ó, tá vendo? Tem um aqui que vai até... vence em 2044. Caramba, mais de 20 anos aí vai dar. Ou você pode escolher a que tem valor mínimo, tá? Então, vou colocar aqui no prazo para resgate. Tá aparecendo aqui, ó. Vamos ver pela a primeira aqui, ó. Energisa. Ela tá rendendo IPCA mais 6,70% ao ano. Ela é isenta de imposto de renda. Por quê? Porque a Energisa é uma empresa de energia, tá? Olha o rating dela. Lembra que eu falei que quanto mais A tiver, melhor? Essa aqui é AAA. O valor mínimo dela é 1.214 e ela vence em dezembro de 2025. Aí tem outros aqui, ó. Eletricidade, Ômega, Eneva e tal. Vamos ver essa aqui da Energisa. Ó, você vai entrar aqui. Aí ele vai falar, ó. Essa aqui, o investimento mínimo é 1.181, a rentabilidade é de IPCA mais 6,9, a data de vencimento, ela não tem imposto de renda, a nota dela é muito boa. Só que eu acabei de ver aqui, galera, ó, esse aqui, tá vendo aqui em cima? Produto para investidor qualificado. O que é isso? Investidor qualificado é uma pessoa que tem mais de 1 milhão investido. Como infelizmente não é meu caso, eu vou voltar. Ó. Vamos em outra. Essa aqui, ó. Vamos essa aqui, a Taesa, ó. Taesa também é uma companhia de energia elétrica muito grande brasileira. Vamos entrar aqui. Ela rende IPCA mais 6,8. Se o IPCA ficar em 10%, ela vai render 16,8 e isento de imposto de renda. Muito mais do que o CDB, LCI, LCA, tá? Essa aqui, ela vai... Só que olha só, presta atenção nessas coisas, galera, ó. Olha essa data de vencimento, 2029. Você tem que ficar de olho nisso, tá? E aí, você vai vendo, ó, galera. Tem algumas aqui que é para 2025, tem algumas que é o de 1 ano. Você vai ver na corretora que você usa, tá? XP, Rico, BTG, tudo tem debenture. Aí você vai olhar e vai ver
qual você acha mais interessante para você. Beleza, galera? Então é isso, mais um aulão completo sobre um tipo de investimento interessante. Lembra que eu falei no vídeo, independente de você investir ou não, conhecimento é sempre bom pra gente deixar de ser burro com as relações às coisas de investimento desse mundo aí, tá? Então, aprendemos mais uma coisa juntos. E aí, se você quer saber mais, tem aula aqui no canal sobre CDB, sobre Tesouro Direto, sobre LCI, sobre conta digital. Tem um monte de vídeo aqui e tem uma playlist aqui embaixo sobre investimentos, com várias aulas sobre investimentos pra você aprender mais e fazer teu dinheiro crescer mais rápido. Tamo junto, galera. Valeu!